lá, mesmo com essa tristeza, vamos falar de política, vamos explicar a política para você. Depois de muita expectativa, o presidente eleito Lula anunciou hoje, em entrevista coletiva, os nomes dos 5 primeiros ministros confirmados no seu governo. Nomes que, inclusive, nós adiantamos para você aqui no Ciência Política. Mas vamos lá, vamos conferir a fala de Lula confirmando ministros em pastas estratégicas do governo. São as primeiras indicações, as primeiras confirmações do novo governo, indicações, escolhas da cota pessoal do presidente eleito Lula. Confira para qual pasta e quem foi escolhido. No ar. Eu tomei a decisão de escolher o companheiro Fernando Haddad como ministro da Fazenda. Ele tem a incumbência de ter uns dias para montar a sua equipe e já começar a apresentar resultado antes da gente tomar posse. Eu tomei a atitude de anunciar o companheiro Rui Costa, companheiro governador da Bahia, companheiro chefe da Casa Civil do governo Wagner, companheiro deputado federal, companheiro sindicalista do Fórum Petroquímico, que certamente vai prestar um extraordinário serviço na Casa Civil. Ele será o meu ministro-chefe da Casa Civil. Tomei a atitude de apresentar o companheiro José Múcio, grande companheiro, sabe, meu ministro, e o José Múcio vai ser o ministro da Defesa, e logo depois que terminar o Jogo do Brasil, eu vou ter uma reunião com ele, com os comandantes, que ele já conversou, para que a gente possa começar a discutir o futuro do nosso país. Também um grande companheiro, com uma história política consagrada como deputado, como presidente da Embratur, como militante de esquerda, como juiz federal, que é o nosso companheiro Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, eleito senador da República, que vai ser o nosso querido companheiro da Justiça. Eu tenho certeza que o Flávio Dino vai ajudar a consertar muitas coisas nesse país. E, por último, que não está aqui, porque está na Croácia, o embaixador Mauro Vieira, que será o meu ministro das Relações Exteriores. Eu tenho uma grande relação com o Mauro Vieira, tive uma extraordinária relação quando presidente e resolvi escolhê-lo para que ele fosse o meu ministro das Relações Exteriores. Tá aí, 5 nomes confirmados por Lula. Vamos pôr aqui na cartela para a gente registrar, resumir, mostrar para vocês. Tá aí. Novos ministros do governo Lula. Mauro Vieira, Relações Exteriores. Rui Costa, da Casa Civil. Flávio Dino, da Justiça. José Múcio, da Defesa. E Fernando Haddad, na Fazenda. Desses 5 nomes, 3 do Nordeste. Flávio Dino, ex-governador do Maranhão e senador eleito pelo Maranhão. Rui Costa, que é governador da Bahia até o final do ano. E José Múcio Monteiro, que é de Recife, já foi prefeito de Rio Formoso, já foi secretário de Recife, deputado federal por 5 mandatos. Portanto, 3 nomes do Nordeste. Eu queria a sua avaliação desses nomes, Apoliana Oliveira. Olha, Ananias, assim, de fato a gente não tem nenhuma grande surpresa, eram nomes que já estavam sendo cotados pelo a mídia, especialistas, o próprio mercado, os sinais que o presidente Lula já estava dando. Então, assim, de se surpreender, não existe essa questão. Acho que, de fato, a decepção, né, porque a gente está aqui como piauiense, e considerando, inclusive, o Piauí dentro da estratégia da eleição de Lula, mais de 1 milhão de votos para o presidente, ficou sem nessa primeira rodada, né, de anúncios, inclusive a confirmação agora que continuava se especulando, Wellington Dias na Casa Civil, já então com a confirmação de Rui Costa cai-se por terra essa tese. Então agora o Piauí continua ainda esperando esse espaço no Ministério. Pessoalmente, já manifestei outras vezes, acredito que não venha, mas queria muito ser surpreendida pelo contrário, né, de ver de fato o nosso estado representado no Ministério de Lula. E já já a gente tem repercussão sobre isso, viu? Porque tem político piauiense se posicionando, na verdade provocando. O Wellington Dias, já já a gente mostra. Mas, Ravena,
E as mulheres? Antes do seu comentário, a gente tem uma sonora do presidente eleito Lula, onde ele já se antecipa a esse questionamento e responde. Vamos conferir. Bom, primeiro vocês devem estar pensando, ou alguém está com uma pergunta preparada, presidente Lula não tem mulheres, presidente Lula não tem negros, ou seja, vai chegar uma hora que vocês vão ver mais mulheres aqui do que homens, e vai chegar uma hora que vocês vão ver a participação de muitos companheiros afrodescendentes aqui em pé, como estão hoje os companheiros. Ravena. Bom, a gente vê aí claramente uma preocupação do Lula em demonstrar para a população brasileira que ele tem interesse e tem o compromisso de fazer essa mesclagem, contemplando aí todos os grupos dentro dos seus ministérios. Mas agora, o que nos causa estranheza, embora nos deixe feliz também, por um lado, porque logo no primeiro anúncio de 5, 3 foram nordestinos, nós esperávamos sair o nome de um piauiense logo de primeira, como disse a colega Apoliana. E esse nome que nós esperávamos era o do senador Wellington Dias, já que o senador Flávio Dino saiu. Mas a gente não pode deixar de mencionar que o Wellington Dias, devido à sua grande atuação no Consórcio Nordeste, ele tem um dedinho aí, ele tem uma digital, com certeza, nessa articulação para a nomeação desses ministros, até porque o próprio Rui Costa, essa aproximação aí com o governador da Bahia, que agora está tomando aí o lugar, ocupando o lugar do ministro Ciro Nogueira, que está saindo agora, esse estreitamento de relações, ele se deve também à articulação e à atuação do Wellington Dias, o que levanta mais ainda a cogitação do nome da deputada federal Rejane Dias, já que o Wellington, que é tão próximo, que está bastante atuante nessa articulação, não saiu na primeira rodada. Tá certo. Olha, e pode ser uma dessas mulheres, né, que ele disse que pode anunciar, tem o nome ainda sendo cotado. Franci, essa questão da representatividade, inclusive, nós vimos aqui na formação do governo Rafael. Havia uma cobrança pelas mulheres que também não apareceram na primeira leva, mas depois começou com a governadora Regina Souza, avançou em outras pastas, ou seja, é de se esperar que Lula confirme o que está dizendo, que nas próximas levas se tem uma presença feminina até maior do que masculina, presidente que já antecipou que na próxima semana deve anunciar novos nomes, ele que vai ser diplomado na segunda-feira. França. Sem dúvidas, havia inclusive uma expectativa de que o nome da ex-ministra Marina Silva fosse confirmado hoje para o Ministério do Meio Ambiente. Então, o Lula ele será cobrado por essa representatividade, mas em relação a esses nomes, Ananias, que foram divulgados, há um grande questionamento, principalmente da oposição, em relação ao nome do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Mas o Fernando Haddad, ele é mestre em economia, formado em 1986 na USP, ele também atuou ali em 2003 no então Ministério da Gestão, Orçamento e Planejamento, que era liderado pelo Guido Mantega. Ele atuou como assessor especial e coordenou o início do programa de parcerias público-privadas. E nós já observamos, inclusive nas falas de apoiadores do presidente eleito Lula, que essa questão das parcerias público-privadas será muito trabalhada na próxima gestão. Então, é um nome político, mas não dá também para dizer que não é um nome técnico. O Haddad, ele tem, sim, prerrogativas, ele tem um currículo na área da economia e agora é observar a atuação dele, porque já começaram uma série de críticas em relação ao anúncio do Fernando Haddad. Me permita lembrar também da Tebet, a atuação da Tebet, que foi brilhante durante aí a eleição. Ela veio também com muita força aí no apoio do Lula. Nós esperávamos também a Tebet junto com a Marina. Se ela não saiu na primeira, pode ter certeza que vão sair juntos em qualquer anúncio. É cotada para o desenvolvimento social. João, o Franci trouxe aqui Haddad, fez uma análise sobre essa escolha. Eu queria muito que generosa, você por sinal, né? avaliasse. Generosa? Sim, porque o Haddad é o mesmo do mesmo. Como assim?
É uma repetição de um projeto político. Foi ministro Você não da renova. Educação, prefeito de São Pois é, Paulo, candidato a presidente. É o mesmo do mesmo. Tem uma afinidade ali com o Lula muito É grande. de um grupo muito forte dentro do PT. Mas não deixa de ser um reconhecimento Sim, da atuação por essa dele. É reconhecimento até agora, Ravena, só não teve mesmo com o Piauí, né? José Eu, Múcio, sinceramente, eu queria sua opinião. antes de falar do Múcio, eu acho que o Piauí já deu muitas demonstrações de carinho pelo presidente Lula. Sim. Demonstrações nas urnas, né? Porque conversa fiada não bota, mas nas urnas que sempre vencendo. E a gente é sempre tratado como de segunda categoria, né? Esse Fica com um sentimento. discurso aí. Não, primeiro que a gente já começa querendo o menor. Quem começa querendo o menor, nunca vai ser protagonista. Você tem que brigar por uma coisa grande. E eu acho que, principalmente para o governador, para o Wellington Dias, seria um reforço na imagem dele. Seria um reforço na imagem dele. Por quê? Porque ninguém vê líder em Senado. Isso é um cargo de enfeite. Só tem problema. Só tem mais problema, do confusão e é um trabalho tipo um assuntos internos. Tem muito abacaxi, você pode até ter um trâmite para liberar recursos, mas não tem a publicização disso. Isso não ganha corpo junto ao povo. O povo quer ver o cabo ministro, né? O ministro. Às vezes prejudica, é né, diferente. João, pela a imagem Exato. de que o líder faz a negociação, né? Pode até. Exatamente. prejudicar. A minha grande preocupação aí na lista aí é Flávio Dino. Ele já. Por quê? Porque ele já começou com um monte de equívoco É. já. Comprando briga com grupos. Não é mais hora para isso. Era hora dele trabalhar. Ele vai para o Ministério da Justiça, não da Guerra, né? O Ministério da Defesa, ou da Guerra, que seria a mesma figura, é o Múcio. Agora, O Zé Múcio, que na verdade hoje é uma espécie de embaixador dos militares já, né? Ele já tinha, ele é um dos poucos aí que frequenta o Clube Naval, que é o principal clube militar que você tem dos oficiais de reserva, muito conhecido. O Clube do Exército também frequenta muito o alto escalão. Ele é da ordem lá, do último grau da ordem militar, né? Sim. Botado por Lula, e ele gostou do ambiente e o pessoal gostou dele. E no Tribunal de Contas ele protegeu muito os militares. Às vezes o juiz crava um problema, o tribunal mandava parecer. Ele tem muita afinidade, inclusive dizem que ele fazia consultoria para as empresas que vendem armas aí. Mas isso é só boato. João. Então eu acho que é acertadíssimo. Não é preocupação com o Flávio Dino, é uma preocupação. Ele quer começar o mandato do presidente Lula comprando uma briga com 400 mil pessoas que compraram arma de 400 mil que já estão legalizadas. Fora as outras que estão em trâmite, cerca de 300 mil. Armas legalizadas, querendo aprender armas. Quer dizer, você vai começar um mandato fazendo revanchismo. João, já a gente vai mostrar que o Flávio Dino já indicou quem vai ser o superintendente da PF. Vamos trazer essa repercussão. Aliás, o diretor-geral da Polícia Federal, vamos trazer essa repercussão. Mas antes, eu queria perguntar para a Poliana como foi que a cachaça entrou nesse anúncio, que eu não entendi. Entrou um. A cachaça foi parar Especialista em assuntos etílicos, né? no anúncio dos ministros de Lula, eu não entendi, a Poliana. O presidente eleito fez ali uma brincadeira e, inclusive, ironizou o presidente Jair Bolsonaro no momento que ele foi tomar água. Acho que as imagens respondem melhor esse questionamento, Ana. Tem um vídeo, vamos ver. No tratado, se eu já tivesse tomado posse, tinha 30 copos d'água aqui. Como eu não tomei posse ainda, nem a garrafinha. O meu adversário achava que era cachaça que eu tomava. Mesmo no tempo que eu gostava, eu não bebia na garrafa, eu bebia num copinho. Vou perceber. Agora eu entendi. Gente, eu quero inclusive permitir meus companheiros aqui que não, possam mas vistoriar a meu Poliana- coco, viu? É água. Tá vendo aí? É água, né? Companheiros, o meu sabe, também. França, vistoria, França, vistoria, A França. maldade aqui é só Tu o acha? coco, é Né, gente? Pois eu, na sexta-feira, não vou me dar ao trabalho de botar meus índios para trabalhar com negócio de água, né? Só pra cima, França, que aí ele Botar vai água. saber. Olha aí, França. Não, é Vai água, haver é uma água. Passou na auditoria Sabe que de ele tá me França cobrindo? Teixeira. O João disse que não ia estragar o fígado dele com água. Não, na sexta não. Deixa isso aí pro decorrer da semana, né? água, Dia de sexta-feira, o corpo fica já esperando aquela cervejinha gelada, né?
Agora, Ananias, só mais um comentário. Essa indicação do Lula para o Haddad para um ministério importante já é um indicativo de que realmente o Lula deve trabalhar ele como sucessor. Porque por mais que algumas alas digam que o PT não lançará um substituto para o Lula, isso é balela. O PT deve sim lançar um sucessor para o Lula e o Haddad, colocado em um ministério estratégico, em um ministério importante, já é uma sinalização de que ele que deve ser escolhido pelo presidente eleito Lula. E lembrando, Franci, que essa semana Geraldo Alckmin foi questionado sobre esta fala de Lula de que ele não vai para a reeleição. O que respondeu Geraldo Alckmin? Que quando se está num cargo de presidente, você disputar esse cargo não é uma escolha pessoal, mas é uma missão. E em nenhum momento descartou que ele pode ser candidato ou que o próprio Lula pode ser candidato à reeleição. Lembrando desse discurso de que, mesmo tendo uma posição pessoal do presidente, já externada até durante o processo eleitoral, de que ele não iria para a reeleição, quando se trata de presidência da República, do cargo máximo do país, deixa de ser uma escolha pessoal e passa a ser uma missão. Ou seja, não tirou Lula, nem ele, do páreo para 2026, mas o governo vai começar ainda, né? Vamos aguardar. Eu acho que também tem, acho que a própria tentativa de Lula de dar vários recados aí, né? Primeiro um sinal para essa direita mais radical que reclama dos sucessivos mandatos de Lula. É um recado também para a sua equipe de governo e para o Partido dos Trabalhadores. Olha, vamos se destacar, todo mundo, vamos criar uma liderança, vamos trabalhar. Então, são vários recados que o Lula tenta dar. Agora, o que é dito hoje não necessariamente vale para daqui a 4 anos. É isso, João? Eu acho que, pelo menos, isso é conversa fiada, né? Aqui no Brasil, todo mundo que tem direito a disputar um cargo eletivo, uma reeleição, nunca abre mão disso. Pelo contrário, teve gente até que já forçou a barra, deu uma esticada, né? O que você vê notoriamente é que o Alckmin faz um discurso de contenção, né? Por quê? Porque quanto mais se falar em eleição agora, no futuro, vai se criar mais problema com o Centrão e com a direita. E com o que eles chamam de direita, porque, na verdade, ali ninguém sabe como é que é a Câmara hoje. Agora, o que, na verdade, aí, o que eu acho que uma coisa que não vai nunca mais acontecer é um presidente sair e ficar sem mandato. O Lula sabe que pagou porque não quis deixar 6 meses de mandato para o vice, né? Ele sabe que pagou. Ninguém quer mais perder uma prerrogativa de foro. Ele vai para a reeleição, se reeleito, 6 meses antes se desincompatibiliza para disputar uma vaga no Senado. Pode ser, a cartilha é essa.